Sexo e vida. O sexo é um tema que desperta muitas dúvidas, curiosidades e polêmicas na sociedade atual. Mas o que os espíritos superiores nos ensinam sobre o sexo? Como devemos compreender e vivenciar essa energia divina que nos foi concedida por Deus? Sexo é uma força divina que se expressa em todos os seres vivos, como uma manifestação do amor e da vida. É um presente sagrado que deve ser empregado com respeito, educação, responsabilidade e dignidade, tanto para si mesmo quanto para os outros. O sexo não é um objetivo em si mesmo, mas um instrumento de evolução espiritual e moral, de comunhão com o Criador e de alegria. No entanto, o sexo também pode ser origem de dor, desequilíbrio, vício e infelicidade, quando usado de forma egoísta, irresponsável, desrespeitosa e descontrolada. O sexo mal utilizado gera efeitos negativos tanto no plano físico quanto no plano espiritual, como enfermidades, abortos, adultérios, violências, obsessões, desajustes e reencarnações sofridas. Por isso, o sexo deve ser entendido seguindo as orientações dos espíritos elevados que constam na doutrina espírita, que nos revela que somos espíritos imortais, que reencarnamos várias vezes, em diferentes corpos e situações, para aprender, nos aprimorar, avançar e nos elevar. O sexo é uma das vivências que experimentamos na Terra, e que nos oferece oportunidades de desenvolvimento moral e intelectual. O livro, Vida e Sexo, de Emanuel e Chico Xavier, é a obra que aborda os aspectos do sexo baseada na doutrina espírita codificada por Allan Kardec, sob a orientação dos espíritos superiores. O livro trata de assuntos como família, namoro, casamento, divórcio, filhos, mudanças afetivas, desligamentos, aversões, aborto, homossexualidade, prostituição, entre outros, com o propósito de orientar, esclarecer e confortar os leitores. O livro nos ensina que o sexo é uma questão pertinente à consciência de cada um, e que devemos buscar o equilíbrio, a harmonia, a pureza e a elevação em nossas relações, seguindo os exemplos e os ensinamentos de Jesus, o modelo e guia da humanidade. O livro também nos apresenta exemplos e orientações sobre o sexo, que transcrevemos a seguir. O sexo é um dom de Deus, que não podemos desrespeitar ou abusar, sem graves consequências para nós mesmos. Página 23. O sexo é uma força criativa, em ação, que nos cabe direcionar para o bem, com o auxílio do amor e da sabedoria. Página 19. O sexo é uma luz divina, que não podemos apagar ou escurecer, sem graves prejuízos para a nossa alma. Página 25. O sexo é uma oportunidade de ensino, de progresso e de melhoria, que nos permite superar as nossas imperfeições e nos aproximar de Deus. Página 31. O sexo é uma expressão de amor, de ternura e de afeto, que nos une aos nossos semelhantes e nos faz sentir a presença de Deus em nossos corações. Página 37. Alguns exemplos práticos e concretos de como o sexo pode ser usado de forma positiva ou negativa são: um casal que se ama, se respeita e se compreende, e que usa o sexo como uma forma de fortalecer os seus laços afetivos, de gerar filhos abençoados e de se harmonizar com as leis divinas. Esse casal está usando o sexo de forma positiva, e colherá os frutos de paz, felicidade e bênçãos em sua vida conjugal e familiar. Um homem que trai a sua esposa, que se envolve com várias mulheres, que não se preocupa com a saúde, a segurança e o bem-estar delas, e que usa o sexo como uma forma de satisfazer os seus desejos egoístas, de se exibir e de se sentir superior. Esse homem está usando o sexo de forma negativa, e colherá os frutos de dor, sofrimento e culpa em sua vida pessoal e espiritual. Uma mulher que sofreu um abuso sexual na infância, que desenvolveu um trauma, uma aversão e um medo do sexo, e que se fecha para o amor, para a vida e para Deus. Essa mulher está sofrendo as consequências de um uso negativo do sexo, que lhe foi imposto por outra pessoa, e que precisa de ajuda, de apoio e de tratamento para se libertar dessa situação e se curar dessa ferida. Um jovem que descobre a sua homossexualidade, que enfrenta o preconceito, a discriminação e a rejeição da sociedade, e que busca o seu lugar, a sua identidade e a sua felicidade. Esse jovem está vivenciando uma situação complexa e desafiadora, que envolve o sexo, mas que também envolve outros aspectos, como a sua personalidade, a sua história, o seu karma e o seu plano divino.
Ele precisa de compreensão, de respeito e de orientação para lidar com essa questão, sem se deixar levar pelo desespero, pela revolta ou pela culpa. Algumas dicas e orientações para as pessoas que querem melhorar a sua vida sexual, de acordo com os princípios espíritas, são: buscar o autoconhecimento, a autoestima e a autoconfiança, reconhecendo o seu valor, o seu potencial e a sua beleza como filho de Deus, e respeitando os seus limites, as suas necessidades e as suas preferências como ser humano. Buscar o conhecimento, a informação e a educação sobre o sexo, esclarecendo as suas dúvidas, curiosidades e polêmicas, e aprendendo a usar o sexo de forma saudável, segura e consciente, sem tabus, preconceitos ou mitos. Buscar o equilíbrio, a moderação e o controle sobre o sexo, evitando os excessos, os vícios e os desvios, e sabendo dosar a quantidade, a qualidade e a intensidade das suas relações sexuais, de acordo com o seu momento, o seu parceiro e a sua situação. Buscar o amor, a fidelidade e a harmonia no sexo, escolhendo bem o seu parceiro, tratando-o com carinho, respeito e consideração, e compartilhando com ele os seus sentimentos, os seus pensamentos e os seus projetos, criando uma união sólida, feliz e abençoada. Buscar a pureza, a elevação e a espiritualidade no sexo, lembrando que o sexo é uma dádiva de Deus, que deve ser usada para o bem, para a vida e para a felicidade, e que nos conecta com o Criador, com os espíritos superiores e com o nosso eu superior. Portanto, o sexo é uma dádiva divina que nos permite expressar o amor e a vida, mas que também nos exige respeito, educação, responsabilidade e dignidade. O sexo é um instrumento de evolução espiritual, que nos aproxima do Criador e da felicidade, quando usado de forma equilibrada, harmônica, pura e elevada, como asseveram os espíritos superiores.